São 7 horas e 18 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje, conforme prometido, estamos recebendo aqui a ex-deputada federal, atual presidente em exercício da Conab, professora Rosa Leite. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem. Para a gente começar o nosso papo aqui, eu vou perguntar sobre uma ação, uma novidade, uma possibilidade, inclusive, está no STF, uma ação para contestar a redivisão dos votos, né, das sobras, e pode levar à substituição de 3 deputados federais de Mato Grosso. E um deles seria a senhora, evidentemente, que foi a mais votada e não chegou a atingir o quociente e por isso ficou do lado de fora. Como é que a senhora avalia isso? O que dizem os advogados e qual o nível de esperança que a senhora tem de assumir essa cadeira? Paulo, desde setembro, um ano antes das eleições, o Partido Rede fez uma contestação no STF sobre a legislação. Assim que a legislação foi aprovada, o Rede contestou, porque realmente todos nós que estávamos no mandato e de estados com 8 cadeiras, como é o caso de Mato Grosso, sentia o drama de que os estados menores têm quociente eleitoral alto e às vezes poderiam acontecer as injustiças que aconteceram. Deputados que tiveram pouquíssimos votos, o caso mais intrigante é o do Amapá, que uma deputada entrou com 4.000 votos, né, e a deputada Marcivânia do PCdoB, que foi uma das mais votadas, ficaram fora, e outros também, né? Lá o único partido que fez quociente eleitoral foi o PDT, arrastou as cadeiras todas e os outros ficaram de fora. Então é um modelo bastante perverso, porque como a Constituição fala que o nosso modelo eleitoral é um modelo de representatividade, então os que foram votados pela população é que representa a população. E nesse sentido houve essa distorção na legislação. Então Lewandowski, enquanto ministro, ele disse que a lei era inconstitucional, porém ela só ia ser modificada no próximo pleito. E aí houve o pedido de vistas, e esse pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes foi colocado no plenário virtual na última sexta-feira, de quinta para sexta-feira, e ele concorda com Lewandowski, só que ele puxa a decisão para essa legislatura. Então o ministro Gilmar Mendes acompanhou e depois houve novo pedido de vistas do ministro André Mendonça. E nesse sentido, parte dos advogados faz a avaliação de que 7 estados, e Mato Grosso não está incluído, haverá modificação. Outros tantos advogados analisam que haverá modificação onde houve distorção como a de Mato Grosso. Então a gente tem que aguardar, né, o final dos votos. Se a votação, o voto de Alexandre de Moraes for o voto vencedor, aí haverá uma nova orientação no sistema, o sistema será modificado e recontagem em todo o país. Após a recontagem é que a gente sabe se vai ter modificação ou não. Então eu sou uma pessoa de aguardar e vou aguardar a decisão do Supremo, a recontagem dos votos e verificar se há realmente nessa legislatura a modificação para o estado de Mato Grosso. Está esperançosa? Sempre tem esperança, né? Mas não naquela ansiedade que vai mudar. Vou esperar. Tá certo. Bom, 7h22, a nossa legislação eleitoral sempre passa, né? Cada pleito ela tem uma mudança. E agora a gente está mudando do pleito passado. Exatamente, exatamente. Bom, mas enfim, em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, eu falo em Mato Grosso, nós temos um problema para as eleições, principalmente aqui da capital, que é a federação. Que é um nó que, por enquanto, ninguém falou, olha, tem um jeitinho de desatar. Ninguém ainda falou, olha, dá para fazer assim. Tem dentro da federação 2 candidatos. O Estopa, que é o candidato do coração do prefeito, né? Tem o Lúdio, que acham até natural, já porque ele disputou várias vezes, né? Mais de uma vez a prefeitura. E tem, agora, de um tempo para cá, de uns dias para cá, o seu nome tem sido ventilado com mais frequência.
ou quase no mesmo nível que está sendo ventilado o do Lúdio. O Lúdio está indo a Brasília, diz que vai falar com a direção nacional do partido para ver o que é que se decide, etc. e tal. É um crítico à administração do prefeito Emanuel Pinheiro, falou que não pode ter continuismo, andou ele Estopa se estranhando aí essa semana. A senhora parece que é um pouco mais flexível com relação à administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Pergunto, como é que se localiza aí a Rosa Neide dentro de todo esse contexto que eu acabei de descrever, sobre apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, se acaso for, né? 2, como é que vão fazer com o Estopa? Convencer ele, que ele diz que simplesmente não quer outra coisa a não ser candidato, e será candidato a prefeito, seja por qual partido for. E como vai se comportar dentro do PT Rosa Neide e Lúdio, que aí não tem taser que decida quem vai ser o candidato. Estou falando com relação aqui às afirmações últimas do governador no problema lá no União Brasil. Pois não. Então, Paulo, a federação terá candidatura para Cuiabá, né? Sairá com uma candidatura, isso ninguém tem dúvidas. A questão do vice-prefeito Estopa é uma pessoa que também é legítima, né? Dizer que ele não é legítimo como candidato não é verdadeiro, é legítimo. É o vice-prefeito de Cuiabá, é do PV, que está na federação, e colocou o nome dele há muito tempo, ele sempre disse que gostaria de ser candidato. O companheiro Lúdio, como você disse, já foi candidato a prefeito de Cuiabá, governador do estado. É uma pessoa que tem um carisma muito grande e também, até então, para mim, verdadeiramente, ele nunca disse eu sou o candidato. Ele disse que está pensando, que gostaria de ter mais tempo, que gostaria de decidir isso no próximo ano, mas o PT já definiu que a decisão é este ano. Para o PT, quem é o candidato? Eu coloquei meu nome, Paulo, porque, como mulher, primeiro, né? Diferente de Estopa, que fala eu saio candidato por qualquer partido, é bastante diferente a minha situação. Com certeza do Lúdio também. Nós somos do PT, eu tenho 42 anos de filiada no partido, então é uma vida inteira e não mudo de partido, e nesse sentido o PT dentro da federação, mas respeito à federação. É uma instituição que foi criada nas últimas eleições, nós temos PCdoB, PV e PT, e juntos vamos tirar uma candidatura para Cuiabá. Então, sendo petista e tive a oportunidade de fazer gestão pública, de estar no executivo, por muitas vezes, primeiro no município de Diamantina, onde fui secretária municipal de educação, depois 3 anos como secretária adjunta da SEDUC em Mato Grosso, e depois 4 anos como secretária de Estado. Então, eu sempre ocupei cargos de gestão, e por ser mulher, é outra coisa que pesa bastante para mim. Cuiabá nunca elegeu uma prefeita, né? Já elegeu vice, mas nunca elegeu uma prefeita. Então, não é justo com a cidade de mais de 300 anos, uma mulher não possa fazer a gestão, ou possa discutir um projeto para a cidade. Nós estamos vivendo um outro tempo no país e no mundo. Nós somos 52% da população, os outros 48% são nossos filhos. Então, a participação da mulher é uma questão hoje para dar exemplo, para dizer que a mulher pode ocupar qualquer espaço. E é nesse sentido que eu coloquei o meu nome, não para fazer divergências internas dentro do partido. E essa discussão com o candidato Lúdio, o nosso deputado Lúdio, é uma discussão tranquila. Eu vou esperar as conversas dele, as decisões dele. Ele fazia uma contestação muito grande com relação ao atual prefeito e à federação, mas me parece que ele também já está conversando, né, com o prefeito, com o restante das pessoas da federação. Eu procuro falar menos, né, e ouvir mais, porque eu digo, na política a gente tem que ter bom senso. Cuiabá tem coisas boas, políticas boas nessa atual gestão. E tem coisas equivocadas. Então, sempre tem que ter um projeto novo para a cidade. Você não pode dar continuidade se a população contesta. Então, a gente tem que ouvir o povo, ver o que é melhor para a cidade, fazer um projeto novo. É assim que eu penso. Agora, apoios, né? Votos, você quer de todos. E depois, a governar, você vai governar para todos também. Então, por isso, você tem que conversar, ouvir e depois fazer os encaminhamentos. Uma novidade a senhora trouxe aí é que
o Lúdio estaria conversando com o Emanuel. Ele falou que não quer saber de continuismo, que é contra, etc e tal. A senhora já participou de alguma reunião? Já estão conversando? Não, sobre compor? Eu diretamente não, mas o candidato Lúdio, sim, essa questão de conversar é tranquilo. Não é que conversar vai dar continuidade às políticas. Você conversa para saber como é que caminha. Né? Eu creio que nos próximos dias, tanto eu como o candidato Lúdio, vamos conversar. Ele inclusive, marcou para conversar comigo amanhã lá em Brasília. A gente vai estar conversando. E depois das conversas que ele já está fazendo na capital, eu também, né, converso com todo mundo, sem dificuldade. Todo final de semana que eu venho para Cuiabá, converso com os companheiros que moram na periferia da cidade, que são líderes comunitários aqui, com pessoas que estão na política, converso com todos e vou somando essas conversas. Lúdio também. E aí a gente vai conversar nós dois e depois conversar com o partido. Porque na minha decisão está em primeiro lugar o PT. O que é bom para o PT? Então eu sou vou dizer assim, um soldado do partido. Eu obedeço regras partidárias. Eu posso até fazer como o presidente Lula, teimar, mas depois eu vou seguir o que o partido decidir. É assim que eu sempre agi nesses 42 anos, não desafio o meu partido, discuto com o meu partido, mas sigo as orientações do meu partido. Vinícius. Ótimo. Primeiro, vou chamar de deputada, né? Que foi a nossa mais votada aqui, né? Aqui em Mato Grosso, deputada Rosa Neide, é um prazer muito grande poder entrevistá-la aqui. Obrigado pela aceitação do convite também, né? Bom, eu vou nessa linha. E o Lúdio é muito crítico à aliança que o PT tem com o agro, né? Com o agronegócio aqui em Mato Grosso, né? Que é uma aliança que vem desde 2007, pelo menos, né? Desde ali do governo Blairo, né? Quando o Blairo apoiou o Lula ali no segundo turno, né? De 2006, né? Contra o atual vice, né? O Geraldo Alckmin. Na época eles estavam, né? Em campos distintos. Tanto que o PT ficou 7 anos e meio na SEDUC, né? A senhora foi secretária, os Ságuas, né? Ficaram se revezando ali, né? E assim, o Lúdio, eu acho que isso faz muito mal, né? Para o PT, né? Acabou fazendo mal para o partido, né? Foi bom para o agro, mas ruim para o PT, né? E nessa eleição, assim, ficou a Márcia Pinheiro, né? Como candidata a governadora e o Neri, né? Candidato a senador. Quer dizer, ninguém do campo, né? Mais progressista, né? Nenhum nem outro são do campo mais progressista. Sendo que a senhora poderia ter saído candidata, né? Que eu quero saber como é que a senhora avalia isso, né? Poderia ter sido candidata a senadora ou até a governadora, né? Teria sido mais votada que a Márcia Pinheiro, com certeza, pela sua identidade com o Lula, enfim, que é muito maior, né? E assim, para perder, era preferível perder fazendo uma votação maior, né? Como é que a senhora vê essas críticas todas e esse posicionamento do PT aqui em Mato Grosso? Olha, não é que a gente se aliou ao agro, né? O Partido Nacional faz algumas avaliações e orienta aqui no Estado. Por exemplo, hoje o ministro Fávaro, que representa o agro, é uma pessoa que tem uma conversa muito próxima com o deputado Lúdio. Então, assim, eu gosto de ser muito verdadeira nas coisas que eu penso, né? Neri foi uma das primeiras pessoas do agro aqui no estado que tomou a iniciativa de conversar com o presidente Lula. Era meu colega deputado. A gente teve em campos contrários nas votações, principalmente na questão do meio ambiente. Eu e Neri sempre conversamos, mas às vezes na hora do voto a gente era contrário, eu sempre na defesa do meio ambiente, e ele às vezes na defesa de algumas coisas que era orientação do agro. Assim como o ministro Fávaro, que foi para o Senado. Em algumas coisas ele era muito parceiro e outras a gente votava em campos diferentes. Ele votava em campo diferente, né? E assim, o companheiro Lúdio, ele contestou realmente, inclusive essa relação inicial da campanha, mas depois do Fávaro ministro, vocês podem ver na mídia muitas reuniões do Lúdio com o Fávaro agora no Ministério. Então, eu me posiciono sempre em favor daquilo que é princípio do partido. Agora, a possibilidade de fazer alianças, como o presidente Lula sempre orientou, hoje Alckmin é o vice do presidente Lula. Não que o Alckmin talvez tenha trazido tantos votos, mas trouxe uma narrativa que convencia a população. Não é um partido sozinho, não é uma ideia única, não é o PT, é uma aliança nacional em favor do povo brasileiro. E nesse sentido, a política sempre vai se desenhando assim. Em alguns momentos você tem que fazer alianças para não perder os dedos, né? Às vezes você perde os anéis, mas você não perde os dedos. Você tem possibilidade de fazer a gestão. Hoje a gente vê o presidente Lula aí à frente do país, conversando com o mundo inteiro, trazendo boas perspectivas para o Brasil, e era esse o nosso interesse. E se a possibilidade de ocupar esse espaço de poder
teria que ser via alianças. Então não teve, o presidente Lula nos chamou várias vezes enquanto bancada, conversou com os deputados e deputadas do PT, nos orientando a fazer as alianças no Estado. E como eu disse, eu sou uma mulher de partido, eu não sou sozinha, eu não falo por mim, eu falo pelo meu partido. Há coisas até que eu contesto dentro do partido, mas para fora eu obedeço o partido. Então é nesse sentido que eu continuo achando que o agro no Brasil e em Mato Grosso tem que passar por um processo de transição. Nós estamos vendo aí os problemas do clima no nível mundial, nós sabemos a interferência do modelo agropecuário que se tem no Brasil e no mundo e que prejudica muito a questão ambiental e que se precisa fazer revisões. Então, por isso, aproximar e fazer a discussão é um momento que todos nós temos que unir forças. Nós temos que salvar o planeta, salvar o Brasil, salvar os biomas brasileiros, salvar o nosso cerrado. E por isso a conversa com o agro deve ser direta. E o agro, com certeza, o agro que eu posso chamar o agro do bem, aquelas pessoas que pensam no planeta, vai estar junto e a gente vai estar discutindo. Por isso é com muita serenidade que eu faço essa discussão nesse momento. Não estou aliada do agro naquilo que eu contesto, mas também não nego que o agro, né, com as grandes safras no Brasil, equilibra a balança comercial, ajuda o presidente Lula a falar para o mundo qual é o papel do Brasil. Agora, tem que continuar com grandes safras, mas com o cuidado necessário com o meio ambiente. Então, assim, olhando para frente, né, o PT recuperando um pouquinho, o PT já teve senadora, né, que foi a Séries, né, o PT está encolhendo, né, agora não tem senadora, não tem deputado federal, só está com 2 estaduais aí, né, e muito pela votação do Lúdio. O Lúdio foi muito bem votado, né, fez 47 mil votos, né, o Barranco 29 mil votos, né. Como é que a senhora vê para frente, assim, porque por tradição o deputado federal ou deputada, né, federal foi a primeira vez, inclusive, é bom registrar que foi uma mulher, né, mais votada, né, importante destacar isso aqui, por tradição o mais votado ou mais votada disputa uma majoritária na próxima. Né? A senhora se vê candidata a senadora ou governadora, né, em 2026, e esse arco de aliança em torno do Fávaro, né, vai se manter, não vai? Como é que vocês estão visualizando isso? Então, Vinícius, essa questão, nós tivemos nesta votação de 2022 a maior votação de deputado federal que Mato Grosso já teve pelo PT. Somando os votos, nós tivemos o maior número de votos. Infelizmente, com a questão da legislação, não conquistamos a cadeira. A ideia de manter a candidatura de deputada federal na última eleição também foi uma decisão do partido, que a gente via a possibilidade de manter o mandato, né, de senador com pouca possibilidade, de governadora pouca possibilidade, então manter a cadeira era o desafio do partido e que acabou dando errado, não pelo número de votos, a população votou e reconheceu. Foi um momento da legislação que hoje é considerada inconstitucional. Então, acho que o PT não errou nesse aspecto, né? Mas manteve. Agora, ou amanhã a gente está discutindo, a partir de agora, né, como é que o PT, a federação, nós temos, vou repetir as palavras da nossa presidenta Gleisi, é um casamento sem divórcio. E ela ainda disse, se estiver dormindo em cama separada, junte as camas. Então, a federação vai continuar. Eu vi que é uma questão, inclusive, eu creio que alguns partidos, os 2 que estão na federação, às vezes diziam, a eleita vai ser Rosa. E eu vi muita gente do PV sair do partido. Por Rosa ser mulher, por ter uma projeção, por estar sendo deputada. Então alguém, se é para ajudá-la, eu vou sair. E muita gente saiu, especialmente do PV. Mas isso é da política, vamos tocar em frente, analisar. A minha pretensão hoje é disputar novamente deputada federal. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa do partido. Essa decisão é do partido depois da federação e eu vou estar cumprindo o que for definido. Eu não vou dizer que eu não vou me candidatar a cargo A ou B. A minha decisão, se fosse por mim, e eu vou tentar convencer o partido disso, é que eu me candidate novamente a deputada federal na próxima eleição. Esse relacionamento com o agro, Rosaneide, se de um lado a senhora ajuda o presidente Lula, do outro a senhora tem questionamentos. Como é que faz para juntar essas coisas? Nós temos leis, né, que regem, e quem está dentro da lei não há o que comentar. Não há o que reclamar do agro que trabalha dentro da legislação. E o que trabalha fora é individual. Né? E cabe justamente aos estados, aos municípios, o combate a esse tipo de coisa que está também na legislação. Vocês se incomodam, né? O PT e o agro, de maneira como a gente viu aqui, ora se elogiam uma parte e ora se estranham.
mas sempre esquecendo que tem legislação que rege tudo, e quem está dentro não pode nem sequer ser criticado. Com certeza. Apesar que no Brasil a gente tem legislação e tem as melhores legislações do mundo, se a gente puder olhar assim. Eu sempre comparo a questão da violência contra a mulher, né? Que é um assunto que eu gosto muito de discutir. Nós estamos entre as 3 melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Mas estamos entre os 7 países do mundo que mais é violento contra as mulheres. Então, nós temos a legislação e nós temos o descumprimento da legislação, quase que na totalidade, demonstrada nos dados. Na questão ambiental, também é assim, né? Nós temos uma legislação ambiental, um código ambiental, que alguns têm críticas também, acham que ele é mais flexível. Mas nós temos boas legislações na área ambiental, no uso da terra. Em contrapartida, nós temos em Mato Grosso, por exemplo, que tem muita terra pública, nós temos o uso indevido da terra pública, que poderia estar sendo uma terra para assentar pessoas, para fazer o trabalho social, e às vezes a gente vê grandes propriedades de terra pública em mãos de pessoas que não têm direito àquele espaço da terra. Então, a gente tem a legislação, tem o não cumprimento da legislação, a gente tem pessoas dentro do agro cumprindo corretamente a legislação, principalmente com relação à questão ambiental, preservação de cabeceiras de rios, áreas que precisam ser preservadas, parques, área de rolagem, pessoas que cumprem totalmente a legislação, mas nós temos gente que não cumpre. Então, como eu digo, o equilíbrio da balança comercial brasileira passa pela sua safra, né? De milho, de soja, de algodão, que são também... Hoje, eles requerem muita aplicação de agrotóxico. Então, você tem a necessidade de equilibrar a balança comercial e, para isso, tem o uso do agrotóxico. E muitos já estão indo agora para trocando o agrotóxico por bioinsumos, fazendo uma gestão melhor da questão agroambiental. E aí é essa passagem que a gente precisa ficar atenta. E eu só vejo uma saída muito diálogo, muita requisição da ciência, muita pesquisa. Nós passamos aí os 4 anos do governo passado contestando pesquisa, contestando a ciência. Então, se a gente traz a ciência, dizer no cerrado brasileiro, para que tenha a quantidade de grãos sendo plantado e colhido, ele precisa utilizar mais esse, para que não agrida tanto o solo. Então, se as pessoas aderirem à pesquisa, à ciência, está aí a Embrapa, as universidades, demonstrando com pesquisa que há como produzir, tem muita gente. Eu recebo lá na Conab muitos produtores, grandes produtores, dizendo, eu quero a pesquisa da Embrapa, eu quero sentar, eu quero ver a ciência. As pessoas que estão visitando outros países, né, muitas caravanas de produtores mato-grossenses indo a outros países, ver como é que está acontecendo. Então, eu não vejo, não é contestar, é dialogar. Não é convencer, não é vencer ninguém. É nesse sentido. Essa visão do meio copo d'água, né? Do lado vazio, do lado cheio, parece que é mais a questão de como o PT enxerga o agro. Se no momento tenta se aproximar, que traz alguém que é do agro para ser o ministro, que libera grana para o financiamento, tenta se aproximar e ao mesmo tempo culpa o agro, e aí não são transgressores da legislação, é o agro, como a senhora disse, de prejudicar o meio ambiente, não fica meio difícil de fazer essa ponte com as afirmações assim? Não. Quer dizer, são transgressores que estão fazendo, casualmente estão no agro. Não, é o agro que está fazendo isso. Mas é o agro... Não é totalmente, né? Tem gente avançando. É a história do meio copo d'água, tem né? gente avançando. Quando se trata de olhar o agro como meio copo d'água, parece que o PT enxerga só a parte vazia. Não, Né? Eu não. Não? Não, tem coisas... Quando eu digo, o agro é importante para equilibrar a balança comercial do Brasil, eu estou olhando o lado cheio. Mas quando diz que o agro é o que mais desmata e que é transgressor, etc. Tal, não seriam transgressores e não o agro no total? Não. Veja bem, para plantar, houve desmate no início. Para criar gado, houve desmate. E não fazer houve, cidade e tal. E não houve um controle. Mesmo tendo a legislação, não houve controle. Eu vejo a situação do Pará, eu já visitei, já fui lá ver, quando coordenei a comissão extraordinária da Câmara dos Deputados para a preservação dos biomas, tive a oportunidade de olhar o Brasil inteiro. Então, a gente chega no Pará e a gente vê áreas de preservação ambiental totalmente no chão.
Então, para pensar para gerações seguintes, quem tem filhos pequenos, quem tem netos e netas, deve pensar o que eu estou deixando para elas no futuro. Isso é transgressão, isso é agressão ao meio ambiente. Agora, as áreas já desmatadas, que estão sendo plantadas com tudo que a lei requer, o agro é o lado bom. Porque a gente precisa equilibrar a balança comercial, precisa exportar, precisa ter produtos aqui, precisa transformar. Outra coisa que a gente precisa muito é ter industrialização no próprio Brasil. Hoje nós temos um dos melhores algodão do mundo, nós temos certificação, inclusive certificação egípcia, mas aqui no nosso estado, por exemplo, nós não temos indústria. Nós não produzimos tecido, nós não produzimos roupas, nós mandamos tudo para a China in natura, que é o país que mais compra, e depois compramos o de lá. Então, onde gera o emprego lá? Então, isso não é culpa do agro, isso é culpa do modelo econômico brasileiro, que nós vamos precisar mudar. Então, não é colocar a culpa, é fazer o diálogo e construir uma nova política. Eu acho que o presidente Lula é uma pessoa que todo mundo que conheceu e viu os 2 mandatos que ele fez, saiu com mais de 80% de aprovação, ele fez através do diálogo, e ele está fazendo de novo através do diálogo. Está chamando, por exemplo, o Alckmin, que é o vice, o tempo todo discutindo com a indústria como é que podemos aliar a produção do agro e a indústria brasileira no nosso território. Então, isso são políticas boas que a gente está discutindo aqui. Então, a gente contesta aquilo que não é bom. A gente sabe que precisa de uma transição do agro para a questão agroecológica na sequência. Nós precisamos, e o agro também, todos que eu converso entendem essa questão. Nós precisamos avançar na pesquisa de bioinsumos, nós precisamos preservar o nosso solo, as nossas águas, nós temos os maiores aquíferos do mundo. Então, tudo isso, quem é agroconsciente está fazendo pesquisa, está discutindo. Então, não é contestar. Por exemplo, Fávaro representa o agro. Nós conversamos com ele, ele veio para o nosso... Tem diálogo com a ProSoja, por exemplo? Abriu? Entendi. Não. Tem diálogo com a ProSoja? E eu, por exemplo, fiz uma visita há poucos dias com a presidenta Gleisi aqui em Mato Grosso, com o IMEA, que é um instituto criado pela ProSoja para levantar dados. Tem informações preciosas para distribuir para o agro de Mato Grosso e do país. Então, eles já foram nos visitar, inclusive, na Conab, junto com o Tete, que é Carlos Augustinho, que é um servidor do MAPA, uma pessoa que recentemente se filiou ao PT, que é do agro de Mato Grosso, das Sementes Petrovinas, fez a filiação ao nosso convite, meu convite do deputado Barranco, fez a filiação, está acompanhando passo a passo aqui. Já era pessoa criadora do PT no Rio Grande do Sul, não veio para o PT agora, porque tem uma história ao lado do PT, e é uma pessoa forte do agro de Mato Grosso. Então é assim, a gente não contesta, a gente quer dialogar. O que não está bom também eles devem ouvir, e eles também contestam algumas coisas da gente, a gente discute e chega no melhor caminho. Vinícius. Muito bem. Não, e lembrando que o direito não é natural, o direito pode ser mudado, né? Tirando que é cláusula pétrea, né? O marco temporal pode mudar, né? Aí até prisão perpétua, toma fala, que é inconstitucional, né? Sim. Agora mudar para o outro lado não pode, né? Tem que observar isso. O direito não está escrito na pedra, né? Ele pode ser alterado. Mas o que eu quero te perguntar, deputado, assim, até comentei esses dias aqui que a Conab inovou com essa dupla vinculação a 2 ministérios. Eu nunca vi uma indireta, uma autarquia. A Conab é economia mista ou empresa pública, né? Empresa pública. Empresa pública, obrigado. 100% estatal, né? Eu nunca vi uma indireta, assim, uma entidade da direta ter dupla vinculação, né? Com 2 ministérios ou secretarias, né? A Conab está vinculada ao MAPA, né? Que é o MAPA que perdeu o abastecimento, né? O abastecimento foi para o MDA, né? Mas mantiveram a sigla, né? E é o MDA, né? Como é que a senhora está vendo como atual presidente, inclusive, da Conab, essa dupla vinculação lá? Nesse momento estou na presidência, o presidente Edgar Preto acompanhou a missão do presidente Lula na África e depois vai acompanhar a lançamento da Exposul no Rio Grande do Sul. Desde o início, a gente fez uma grande discussão com a Casa Civil da Presidência da República, como é que ficaria a situação da Conab. No início, a Conab estava no desenho inicial completamente vinculada ao MDA. Depois foi feita a discussão com o MAPA, que também contestou essa questão, porque a questão dos dados da agricultura brasileira é altamente consumida pelo agronegócio. Com a agricultura familiar também, mas fortemente com o agronegócio. E a agência, chamada quase uma agência de informações, ela está dentro da Conab. A Conab é que publica os dados de safra, as questões envolvendo a safra do Brasil comparativo com outros países do mundo, isso está na Conab. E outras questões, o orçamento, por exemplo, do abastecimento, da garantia de preço mínimo, está no MAPA.
E aí a gente chegou num acordo que a MP que foi votada, ela trouxe ali quais eram as orientações. Ela não disse que é MAPA, que é MDA. E aí a Conab se vinculou. Aquilo que era orientação do MAPA ao MAPA, aquilo que é orientação do MDA ao MDA. O Ministério Revisor é o MDA. Então, a gente tem um Ministério Revisor das políticas em relação à Conab. Esse Ministério é o MDA. Agora, as ações são compartilhadas. Até então, e até o presidente Lula falou, vamos votar, vamos homologar, publicar e vamos avaliar. Então, já teve reuniões para sentar e avaliar os dois ministros, Fávaro e Paulo Teixeira, e tem tido, assim, muita tranquilidade. As equipes trabalham muito integrada, tem os conselhos. Por exemplo, o conselho, que é o CONSAD, o conselho da Conab, ele tem os conselheiros do MAPA e os conselheiros do MDA. Aí, quando faz a reunião, os dois representantes, que são dois de um lado, dois de outro, mais a presidência, aí senta os conselheiros e orienta as políticas, confere as ações da Conab. Tem dado muito certo, tem sido muito tranquilo isso. Lançamento, por exemplo, da aquisição de milho para venda do milho em balcão, o maior vendedor de milho deste ano foi Mato Grosso. Inclusive, falei com o secretário de Fazenda daqui numa reunião na última sexta-feira. Nos próximos dias, a Conab paga 27 milhões de ICMS para o estado de Mato Grosso. Só na primeira compra de milho, nós vamos pagar 27% de ICMS. E vamos continuar comprando até o final do ano, né? Já em 2007, por exemplo, a Conab pagava em torno de 40 milhões de ICMS para Mato Grosso. E agora a gente vai avançar de novo a esses patamares de pagamento de ICMS, porque é o estado que mais produz grãos. Então, a gente está junto com os dois ministérios, por enquanto está sendo bastante harmonioso as ações. Os dois ministros lançam junto as políticas, por exemplo, agora a aquisição de leite, porque houve uma baixa no preço do leite, a Conab garantindo a compra de leite em alguns estados do Brasil. Quem lançou junto foi o ministro Fávaro e o ministro Paulo Teixeira. No milho, quem lançou junto foi o ministro Fávaro e o ministro Paulo Teixeira, com recurso do MAPA. Então, por enquanto, está um trabalho bastante tranquilo. Então, e no caso do milho, isso que eu queria te perguntar. O milho teve uma queda de 40% no preço, né? E a safra subiu 16% em Mato Grosso, né? Hoje a safra de milho é maior do que a de soja, né? Antes era milho safrinha, né? Agora é milho safrona, né? O milho ganhou. Vocês estão agindo em relação a isso para tentar regular o preço, com uma política de estocagem mesmo, né? Com certeza. O milho chegou a ser comercializado em Mato Grosso a R$30 a saca de 60 quilos. E a Conab manteve o preço de quase R$43 a safra e comprou mais de 400 milhões já de toneladas de milho. E comprou fortemente de Mato Grosso. Inclusive o ICMS que vão pagar de 27 milhões agora é do milho adquirido pela Conab aqui no estado. Então, semana passada a gente estava com a nossa superintendente aqui, Franciele, lá em Brasília, regulando todas essas questões, fazendo todas as orientações, porque a Conab, e além do mais, a Conab conseguiu cadastrar aqui 25 milhões de reais para a agricultura familiar, para comprar o produto da agricultura familiar. E todo esse produto que a Conab já está comprando, e no processo agora, no início do próximo mês de pagamento, todo esse produto vai ser entregue tanto às secretarias de assistência social dos municípios, à Secretaria de Assistência Social do Estado. Tudo que a Conab comprar, a Conab compra abóbora, mandioca, compra tudo que a agricultura familiar produzir e ela tiver cadastrada, a Conab recebe o produto e paga. E esse produto é todo simultaneamente distribuído aqui, inclusive para que as prefeituras façam a cesta, chamada Cesta Verde, e entregue às pessoas do cadastro único, às famílias que estão em segurança alimentar. Então, isso, para este ano, serão 25 milhões. E no próximo ano, com certeza, a gente quer dobrar e quer chegar a 50 milhões aqui de distribuição de alimentos. O Mesa Brasil, através do SESC, a Conab entrega também os alimentos e o SESC entrega as diversas comunidades que estão inscritas, cozinhas comunitárias que tem para atender as pessoas de baixa renda. Então, vai ser um trabalho muito forte. Todo esse trabalho tem pagamento de impostos para o Estado e a gente vai fazer isso sempre junto, MAPA e MDA. Ótimo, e tem muitos empresários do milho já falando de migrar para o algodão, né? O ano que vem na próxima safra, né? Mas o que eu quero te perguntar rapidinho também, segurança alimentar melhorou em Mato Grosso? Vocês têm esses dados já, deputado? Nós estamos levantando esses dados, a insegurança alimentar vem melhorando no Brasil inteiro, mas a gente teve uma queda no preço dos alimentos, a gente trabalhou muito agora na questão da reforma tributária para discutir o que é a cesta de alimentos
chamada de básica, porque tem gente colocando até queijo importado na cesta de alimentos para cair o preço do imposto. Então, o Brasil é um país também que a consciência mesmo daqueles que fazem a legislação é uma consciência ínfima, porque quando a pessoa fala, talvez 100 produtos comporia uma cesta e daria para baixar o imposto. Aí as pessoas listam lá 1.700 produtos e coloca produtos que é do consumo da classe média alta, não é do consumo daqueles que não têm o recurso. Então, o que a gente quer baixar preço é do arroz, do feijão, da carne, do legume, da verdura, para que não falte alimento na mesa. Então, como baixou um pouco, já tem mais gente se alimentando. Como melhorou a questão do Bolsa Família, já tem mais gente tendo acesso. E também essa questão da entrega do alimento, que já está em todo o Brasil. E o presidente Lula colocou como determinação que a Conab ajude a combater a fome e que a gente virasse o ano com todo mundo tendo alimento em suas mesas. Esse é o grande desafio, não chegamos lá ainda, estamos longe disso, mas estamos fazendo um esforço muito grande para avançar. 7h54, quero agradecer aqui a editada e presidente em exercício da Conab pelo papo, pela entrevista, pelo tempo que disponibilizou para a gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Vinícius e todos os que estão nos ouvindo, dizendo que nós estamos passando por um momento novo no país e no mundo. Eu quero dizer, fazer um chamamento às mulheres. Se houver uma vaga aí de presidente de uma comissão de um bairro, assuma. Se tiver uma vaga para presidente de um conselho de escola, assuma. De um presidente de um conselho da sua igreja, assuma. A mulher precisa assumir espaços de poder. E às vezes eu falo, esse espaço é simplesinho, mas é um espaço onde você mostra que você tem capacidade. Porque os homens já demonstram isso desde 1500, quando os portugueses aqui chegaram, né? Já demonstram que têm capacidade de fazer gestão. E as mulheres não têm menor capacidade, ela tem capacidade tanto quanto o homem. Ela precisa ocupar os espaços. E eu peço aos homens também que reconheçam o espaço das mulheres, que abram espaço para as mulheres e que as mulheres possam ser firmes e fortes. Mato Grosso está sendo um dos estados com o maior número de feminicídios do país. E isso nos preocupa muito, né? Eu gostaria, aqui tem Paulo e Vinícius, que nos programas vocês sempre dissessem que é covardia masculina agredir um corpo feminino, porque o corpo feminino é um corpo mais frágil. Fisicamente, nós não somos mais frágeis enquanto cidadania, mas fisicamente não vamos competir com a força. E é muito triste uma mãe, uma irmã, uma companheira tombar porque há um corpo masculino mais forte, agrediu e a matou. Então eu gostaria de pedir que vocês sempre lembrassem disso, que são homens sérios, homens que fazem publicidade o tempo todo, que têm voz, então que vocês nos ajudem a combater a violência contra as mulheres. Muito obrigada e que tenhamos uma excelente semana.